Então, vamos ficar em pé e vamos ler a santa palavra de Deus. Livro de Daniel, capítulo 3, de versículo... Vou ler só 3 versículos aqui. Quem sabe você ouviu essa música que o grupo cantou e você não entendeu que negócio é esse de fornalha. Quem sabe veio alguém aqui que não conhece essa história, hoje você vai conhecer. Então nós vamos ler Daniel 3, versículo 17, depois vamos pular para o 23, e depois vamos pular para o versículo 25, vai ser pulado. Mas eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta, que nós vamos ver alguns momentos dessa história, e eu queria que você confirmasse aí, conforme for lendo, ou o seu smartphone, né, que é mais rápido, você deixa aberto. Diz assim a santa palavra de Deus: se formos atirados na fornalha de chamas, 3,17, vou ler na versão dos irmãos ali. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Verso 23. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. E o 25? Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Quem crê diz amém. Amém. Deus, nesse momento, está diante de nós a Tua palavra. Já fomos ministrados nesse culto, ó Pai. Já fomos abençoados com os louvores, tantas coisas maravilhosas já ouvimos, que já aqueceu o nosso coração, já nos animou. Mas agora, Deus, a gente quer ouvir diretamente do Senhor a palavra, para que possamos mudar, para que possamos sair daqui cheios da Tua palavra. Abençoa aqui os irmãos que estão aqui, os que estão em casa também, que recebam da mesma forma a santa, poderosa e transformadora palavra do Senhor. É o que eu te peço, me usa mais uma vez pela Tua graça e misericórdia, é o que eu te peço no santo e glorioso nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Sentai-vos, queridos irmãos, pode se sentar. O tema desse congresso é firmes na palavra, não é isso? Os jovens, mais do que, acho que todos, na verdade, mas os jovens têm que estar firmes na palavra, e nós vamos ver essa noite por quê. Então fica firme na palavra. Os 6 primeiros capítulos do livro de Daniel são marcados por relatos heróicos, relatos de heroísmo dos fiéis seguidores. Então, um livro maravilhoso, eu convido você a estudar esse livro. Histórias tremendas de homens que experimentaram provas de fé em Deus extraordinário. Nessa passagem aqui que nós lemos essa noite, vemos especialmente jovens, como eu, como você, jovens diferenciados, jovens que ficaram firmes, confiando na palavra de Deus, sendo obedientes ao extremo. É muito notório, irmãos, esses jovens aqui da Bíblia, e nós estamos buscando jovens assim. Bendita a igreja, nós que somos pastores, nós oramos, e aqui eu tenho visto, eu vi assim aparentemente muitos jovens aqui trabalhando, firmes, focados ali na mesa de som, aqui no palco, na adoração, em todos os lugares os jovens. É bonito de ver jovens que confiam em Deus de maneira extrema. Esse livro também nos mostra o amor e o poder de Deus para os fiéis seguidores de Jesus Cristo. Ele não abandona os fiéis seguidores de Deus. Nabucodonosor é o rei desta época, o rei da Babilônia. E naquela época que aconteceu esse fato, ele era praticamente o governador do mundo conhecido. Ele tinha à disposição dele
todas as ferramentas para impor pressão sobre todos, para colocar ali os seus planos e fazer cumprir os seus planos. Então era um rei poderoso, mas ao mesmo tempo era um rei orgulhoso, era um déspota, um tirano que fazia o que queria, muito parecido com muitos reis da história da Bíblia. Se nós analisarmos a fundo esse texto de forma espiritual, para trazermos para os nossos dias, nós podemos dizer que Nabucodonosor é a personificação de Satanás. Então guarde bem essa palavra agora, para a gente entender o texto que aqueles jovens estavam passando. Nabucodonosor aqui praticamente é uma figura de Satanás, lutando contra Deus, perseguindo o povo de Deus, e perseguiu aqueles jovens. A Bíblia chama de adversário. Era Nabucodonosor. E olha que interessante, Nabucodonosor, muito esperto, muito perspicaz, ele convoca jovens, ele está à procura de jovens, porque ele sabe que os jovens têm força, têm vigor, têm valor, têm ímpeto. Se eles colocam uma missão, eles cumprem mesmo, eles vão atrás daquilo que eles querem. Então o rei, muito esperto, ele falou assim: vamos convocar jovens para vir para o reino aqui, para estudar, para serem aqui os administradores. Enfim, ele queria convocar jovens. Isso está em Daniel capítulo 1, peço que coloque por gentileza, 1, e você veja aí na sua Bíblia, Daniel 1, 3 e 4. Depois o rei Nabucodonosor ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio. Então você que é jovem, saiba que existe uma guerra sobre a sua vida. Tanto Deus quer convocar você, quer chamar você para ser bênção, para ser abençoado, mas tem o inimigo que está atrás de você também. E ele quer convocar você para o exército dele, jovem, e olha só, quantos você conhece que eram da igreja e que foram para o mundo buscar fama? Se a gente for ver os artistas, cantores, e tantos outros aí que saíram do gospel, nasceram na igreja e saíram para o mundo ganhar a vida. A Anitta, por exemplo, é uma delas. E tantos outros aqui, vocês conhecem. Então Satanás está atrás de jovens talentosos, de jovens abençoados, com potencial, e esse jovem é você. Ele está atrás de você para te tirar da igreja, para o reino dele, e ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Nas escrituras, não há uma referência detalhada quanto à origem desse trio, desses 3 jovens, ou uma abordagem específica de cada jovem desses. Todas as 14 vezes em que esses jovens foram citados, né, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles estavam sempre juntos, eram sempre citados juntos. Parecem ter sido bem instruídos na lei dos judeus, pela postura deles, pelas respostas que ele dava. Eles eram muito inteligentes mesmo, e eles conheciam a lei judaica. Eles foram bem ensinados, quem sabe na família, ou lá dentro do reino de Deus. E eles eram entendidos especialmente no item, adoração. Porque foi pedido para ele adorar o rei, a imagens, os deuses lá, e eles falaram: não vou adorar, porque eu adoro somente ao Deus verdadeiro. Então eles conheciam muito bem, foram desafiados a adorar o rei e comer das comidas sacrificadas, mas eles resistiram firmemente, porque eram jovens firmes na palavra, no compromisso com Deus, da adoração. Eles eram firmes. Adoração não é só louvor, cânticos aqui.
é um estilo de vida, uma postura, é um compromisso. Eles eram firmes. Quais são as grandes provas de fé para os jovens cristãos de hoje? Pergunto a vocês. Como que o jovem pode ser firme na palavra hoje? Como podemos vencer as pressões que existem? São muitas. Por que o jovem precisa estar firme na palavra? Primeiro, por que o jovem precisa estar firme na palavra? Vamos ver os textos aqui que eles passaram. Primeiro, porque a verdadeira religião será provada, será testada. Aqueles que são verdadeiramente fiéis a Jesus Cristo terão provas, terão desafios. Nada é fácil na vida cristã. É uma luta, mas graças a Deus é possível vencê-la. Que tipo de prova eles passaram? Vamos ver aqui, verso 12. Verso 12 do capítulo 3, eu vou ler na versão dos irmãos, que a minha agora é internacional. 3:12. Essa aqui está, isso. Não, é diferente. Vamos ler na de vocês lá. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios das províncias da Babilônia, e esses estavam de olho. Esses jovens eram de destaque. Então, foram escolhidos, foram selecionados, aparentemente pelo rei, mas para darem provas da sua fé. Então, irmãos, esses 3 jovens estavam bem lá na terra deles, dos judeus, mas eles foram capturados, foram levados para a Babilônia. Então, eles tiveram contratempos. Tinham pessoas que estavam observando ele. Tinham pessoas que estavam de olho neles. São os agentes spies. E aqui eu tenho certeza que a liderança dessa igreja, pastores aqui, estão de olho em vocês, no potencial de vocês. E com toda certeza eles falam, venha, você tem valor. Foi assim um dia comigo, foi um dia assim com o Wilton. Alguém viu nele um potencial para ele ser da liderança. Venha somar, venha dar uma aula de escola dominical, venha ensaiar no louvor, venha cantar, você canta bem. Então, graças a Deus, aqui dentro da igreja, a gente fica de olho em ver os talentos e convida a irmã para a recepção, a irmã muito simpática, venha trabalhar na recepção, venha ajudar nas crianças, você gosta de criança? Venha ajudar nas crianças. Então, tem gente que está de olho. Agora, infelizmente, o mal também está olhando para você. Esses agentes aí, olha, estavam de olho. Olha, existem uns rapazes judeus da província, cujo nome era esse aí. E eles iam minando a paciência deles. Então, esse tipo de prova. Outro tipo de prova, verso 14 e 15. Verso 14 e 15. Vamos ver lá. Acesse aí o teu smartphone. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Outro, próximo. 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da trombeta e da flauta, da harpa, da sambuca e da saltério, de gaita, de foles e todas as espécies de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Então a verdadeira religião será provada. Você, lá no mundo, no teu dia a dia, quando estiver nos lugares, Satanás vai falar, você é crente mesmo? Você é seguidor de Jesus Cristo mesmo? Muita gente do mundo fala, eu não sou da igreja porque eu conheço muitos que são da igreja que fazem isso, aquilo outro. Estão sendo provados e não estão vencendo. Provas de fé em Deus. Você muitas vezes foi convidado para festas, você muitas vezes foi convidado para lugares que são muito atrativos, são muito bonitos, com pessoas bonitas. A tua turma lá da faculdade ou do trabalho se reúne, por que você não vai? Você sabe que lá vai ter curtição, você sabe lá que vai ser bom.
Por que você não vai? Porque você está firme em Deus, está firme na palavra. E se vai, vai para testemunhar, vai para fazer diferença. Porque às vezes para ganhar os não crentes, você tem que estar junto deles também. Então você vai, mas você tem uma postura diferenciada. Então você vai ser testado no seu dia a dia, se você é de Jesus ou não, sim. E no verso 15 estava bem claro lá, que Satanás estava atrás deles, mesmo. E falou, olha, vocês devem se curvar. Vocês precisam agora, quando a música tocar, quando a celebração começar, você tem que tomar uma cervejinha, você tem que estar junto, se a menina te der bola, vai, se ela te chamar para ficar, fica. Satanás vai começar a fazer os convites, e aí você vai falar assim, o que eu faço? Então você vai ser provado. Então por que você tem que estar firme na palavra? Porque você será provado, a tua religião, a tua fé, a tua crença. Então por isso você tem que estar firme na palavra. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Então, não foi só uma vez que o rei pediu isso, foram várias vezes. A primeira eles não foram, a segunda eles não foram. E ficou minando, ficou sendo provado, até o dia que eles foram presos mesmo, jogaram na fornalha. Mas foram várias tentativas, e eles permaneceram firmes. Nesse ponto aí no verso 16, eles falaram, não vou nem responder a ti, ó rei. Não. Sadraque, Mesaque e Abdinego disseram, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti, porque o nosso Deus nos defenderá. Amém, queridos aqui, irmãos? Então, primeiro ponto, por que você deve estar firme na palavra? Segundo, por que os jovens têm que estar firmes? Segundo, por causa das ardências da vida. Agora, muitas vezes, não é externo, é interno. As pressões são os nossos desejos, as nossas vontades, que estão dentro de nós, que nos atrapalham. No verso 19, então diz que ele, vamos ler o verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor, olha o diabo aí, mudou o seu aspecto, ele odeia quando você fica firme, quando você não aceita os manjares dele. Satanás não gosta quando você diz não para ele, ele vai ficar bravo, pode ficar, Deus está conosco, amém, irmãos? Mas só quem está firme na palavra que pode dizer isso, hein? E mudou, porque enfrentar essa fúria do inimigo não é fácil também. E mudou o seu aspecto, o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdinego. Aí o rei falou, chega, prendam esses rapazes aí. Já que eles não querem servir no palácio, não querem se curvar, eles estão aqui, estão aprendendo tudo, e não quiseram comer, tudo bem, comeram vegetais, mas agora eles não querem se prostrar. São maus exemplos. Agora prendam eles. E aí a história diz que o rei mandou aquecer a fornalha mais vezes, para ficar mais ardente, para ficar mais difícil, a pressão aumentar. O fogo ficou 7 vezes mais intenso, a Bíblia diz, do que o comum. É quando queima, requeima, é quando você está sendo provado na igreja, fora, qualquer lugar que você vai, vem uma vez, vem outra, de todos os lados. São jovens que vivem abrasados, inflamados. É quando Satanás impõe pressão. Isso pode acontecer mais ou menos, em épocas diferentes. E eu vou dizer uma coisa para vocês adultos. Às vezes a gente fala do jovem que está abrasado, que está com tentações, que é muito difícil, mas os adultos também sofrem isso. Sim. O homem que às vezes tem os amigos das antigas, e eles estão bebendo, estão curtindo aparentemente, e você sente vontade de voltar atrás, e tantas outras formas de se sentir abrasado.
Eu vou citar algumas mais comuns aqui. Por exemplo, amizades traídas. Isso é uma coisa que incomoda muita gente. Você quer fazer amizade, você quer se relacionar, mas as pessoas falham com você, elas traem você. Isso acaba com você, isso fere o coração. Você fica muito magoado. E aí Satanás vem e põe mais pressão. Isso, fique chateado mesmo, sofra. Sofra. Outra coisa é o medo. Medo de tudo, causam traumas, causa estresse, ansiedades, sensação de fuga, quer ficar isolado, luta com isso, com esses sentimentos. Outro, ânimo de viver, esse é o pior. Quando Satanás vê alguém desanimado, e que é muito comum na igreja, a gente que é pastor vai visitar o afastado, chega lá assim, o que aconteceu, meu irmão? Eu desanimei. Foi uma porta que a pessoa abriu. Então não desanime nunca do Senhor, não desanime nunca da igreja, da palavra, de orar, porque uma vez que você desanima, Satanás gosta daquilo e vai colocar pressão, não sente mais prazer nas coisas, desanima, perde a vontade, fica sempre insatisfeito com tudo, perde o brilho, perde o ânimo quer dizer a alma está enfraquecida. Isso acontece com todo mundo, irmãos, quero dizer isso para você. Às vezes você começa uma semana meio cansado, isso acontece mesmo. Mas não fique muito tempo, porque Satanás ele gosta de ver pessoas assim, aí ele vai colocar mais pressão, para você continuar dessa forma. Mania de perseguição e abrasamento sexual doentio. Talvez quando eu falei de impor pressão, as ardências da vida, isso já veio na tua mente, as questões de abrasamento, sim, isso está incluído. É muito comum o impulso, temos impulso, irmãos, sexual, é normal de uma pessoa saudável, isso é normal, Deus colocou isso. Você se sentir atraído por outra pessoa é normal, faz parte da nossa vida. O problema é quando a vida sexual está em desacordo com a palavra de Deus, e começa a desvirtuar. E quando Satanás vê isso, na vida do jovem, na nossa vida, desvios, aí ele pega e coloca mais, aí ele coloca lenha, ele vai aumentando a intensidade das pressões, das paixões, ele vai aumentando, isso, faça isso, dê vazão a isso, aí vem os problemas. Então está vendo como é importante o jovem estar firme na palavra? Por causa das ardências da vida. Aquele jovem foi aquecido 7 vezes mais ali, para impor mais pressão, para destruir mais, para eles ficarem perdidos. Qual foi? Então, o Salmo 119, que é o tema de vocês, né? O Salmo 119, 9 a 11, diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como? Vivendo de acordo com a tua palavra, conforme a tua palavra. Próximo. Com todo o meu coração te busquei, não me deixei desviar dos teus mandamentos. Verso 11. Vamos ler todos juntos esse texto? Escondi para não pecar contra ti. É o segredo. Para as paixões da vida, pelas ardências da vida, seja ela qual for, se tem várias aqui. O segredo está na palavra, guardar a palavra. O segredo aqui desse texto do Salmo 119, primeiro é buscar. Coloca lá no 9. Buscar. Observando, né? Buscando conforme a tua palavra. É querer ler a Bíblia. Eu decidi, esse ano último, falei assim, eu vou ler a Bíblia toda no ano de novo. Mas você já leu? Leia de novo, não pare de ler, é difícil você ler todo dia. Eu falo para minha esposa, você tem que fazer um esforço, porque é tanta coisa que você faz, e agora eu comprei uma Bíblia que é uma devocional, todo dia você lê um trecho do Antigo, do Novo Testamento e um Salmo.
É a Bíblia 360, eu acho que é o nome assim, Bíblia 365. É um esforço, é querer, você tem que querer. Se você não quiser, você não consegue. Então, primeiro segredo, querer, do Salmo 119. Segundo, guardar. Guardar. Guardar no coração. Guardar, não adianta só ler, não querer, tem que guardar. Para quê? Para não pecar. Não pecar é a consequência. Se você quer ler, se você guardar no coração, é consequência não pecar. Você vai pecar menos ou não pecar. O problema é que você não busca. O problema é que você não guarda, por isso você peca. Simples assim. Então, quer o segredo para pecar menos ou para deixar de pecar? Leia a palavra e guarde no coração. Salmo 119, de 9 a 11. Mas vamos voltar aqui. Eles ficaram firmes nas suas convicções, porque não recuaram. Eles ficaram firmes em suas convicções, por que eles venceram? Porque não recuaram. Não deram passos para trás, deram passos para frente, ou ficaram firmes ali, sem arredar o pé. Disseram não. Não. José disse não, você lembra? Outra história maravilhosa, né? José disse não. Foi um jovem notável também. Isso está registrado em Gênesis 39, 9. Vocês conhecem a história? A mulher de Potifar estava assediando ele. Era uma ninfomaníaca. Não sei se o marido não dava bola para ela, mas ela estava ardente, querendo ficar com José. Era um jovem bonito, por certo, era um jovem, cheio de vida. Ninguém dessa casa está acima de mim, ele disse. Gênesis 39, 9. Ele nada me negou, o patrão nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse, olha aí, Satanás vai insistir. Com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então disse não. Como que pode um jovem dizer não para o sexo? Só na palavra de Deus, só na firmeza, não recuou, decidiu ficar firme. E você veja o que Deus fez com José, né? José é um exemplo épico de sofrimento e de ganho, de humilhação e de exaltação que Deus quer fazer. Vale a pena não recuar, vale a pena ficar na palavra, que Deus vai colocar você onde Ele quiser colocar. Mas imagine se ele tivesse ficado com a mulher de Potifar, o que iria acontecer? Que coisa horrorosa que ia ser, o testemunho dele. Jesus disse não. Jesus disse não. Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore, ó a adoração aí, adore somente o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestar culto. Não foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Foi isso. Eles disseram não para Satanás, não para Nabucodonosor, não para adoração falsa, não para o pecado. Então você tem que ser firme na palavra e saber dizer não. Você precisa dizer não a isso. Não ao mundo pecador, não às ofertas de Satanás e suas pressões. Mas como fazer isso, pastor? Eu sou tão fraco, eu erro tanto, eu não enxergo, eu tenho tendências, já tentei várias vezes. A resposta está no tema desse congresso: fique firme na palavra. Só assim, não tem outro jeito. E terceiro e último, porque o jovem precisa estar firme na palavra? Terceiro, porque a grande prova virá. A grande prova virá. Mas Deus pode livrar. Aleluia. Deus pode livrar. Verso 17. Vamos ver o verso 17.
se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Postura, irmãos. Eram jovens que respondiam, eram jovens que não ficavam de mimimi, de será, de um dúvida, não, eram jovens que já tinham a resposta, eles já conheciam a palavra, já tinham certeza. Então é assim que a gente tem que atuar, irmãos, firmeza. O resultado do poder da fé em Deus não é uma simples crença aqui, não, é uma certeza, é a mesma certeza que o jovem Davi teve na frente do gigante Golias, o menino diante de um grande guerreiro. Ele falou: eu vou na tua direção, em nome do Senhor dos Exércitos, e com a torcida, né, a torcida do Flamengo, do Fluminense, todo mundo lá, estava lá, torcida do Botafogo agora, né, colocou lá, estava na marca do pênalti, com o super goleiro do outro lado, o menino do juvenil veio e marcou um golaço, foram campeões lá, todos festejaram. Então, essa certeza, essa convicção você precisa ter, confiança inabalável, lançar-se nos braços de Deus, totalmente. Aqui, vencerão somente os convertidos. Aí eu não sei quantos aqui, que nos ouvem essa noite, ou que estão nas redes sociais, ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Aqui, dentro dessa fornalha, é só quem tem convicção de fé, é só quem já entregou o coração a Jesus. Quem não entregou, vai morrer na fornalha. Então esta noite eu convido a todos aqui, que se tiver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, que ainda não pediu o seu batismo, não teve uma entrega total nos braços do Senhor, faça essa noite, para que você tenha essa vitória também, senão você não vai vencer nada. Marcos capítulo 13, verso 19 e 20, Evangelho de Marcos capítulo 13, 19 e 20 diz: porque aqueles serão os dias de tribulação, virão dias, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Verso 20, e se Deus não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, esses meninos aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, por causa de vocês, que são eleitos, que Ele escolheu, abreviou aqueles dias. Então a grande prova ainda virá para nós. A prova de Sadraque, Mesaque e Abednego foi o fogo ardente, mas para nós ainda virá, irmãos, o fator coragem e disposição para pagar o preço. Sim, Elias, que foi um grande profeta do Antigo Testamento, quando ele desafiou os profetas de Baal, foi isso, ele colocou a garganta dele à disposição, que 400 contra 1, que loucura, era a morte certa, mas ele acreditou, ele teve firmeza, ele não recuou diante da prova. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro, ele diz, e veio o fogo do céu, e os profetas já caíram, e ele matou todo mundo. É uma história do Antigo Testamento, para quem não conhece. Com Elias foi assim, com Abraão foi assim também, né? Você sabe a história de Abraão, sacrificando o seu filho, ergueu para matar o seu filho. Que fé é essa? Que convicção é essa? Porque ele cria que ele ia matar o filho, mas Deus poderia ressuscitá-lo. Ele cria que Deus não ia, porque ele tinha prometido dar uma descendência, um filho, eles eram
não podiam ter filhos, Deus deu o filho, como é que Deus tinha pedido? Abraão tinha certeza que Deus iria ressuscitar o filho dele, ele acreditou e ia matando. Que fé, irmão. Então essa certeza, irmãos, Jesus teve essa certeza também, né? Quando ele falou, depois de 3 dias eu vou ressuscitar, e aconteceu, que fé tremenda. Estevão também foi apedrejado, tinha essa convicção, podia ter negado, mas ele falou, não, é realmente isso, é Jesus, e ele foi apedrejado. E Paulo, né, que ia diante dos reis, ia diante de todos, e falava, não tinha medo, ao ponto de morrer, como ele morreu realmente. Convicção, irmãos. Jovens, fiquem firmes na palavra, fiquem firmes na palavra, porque Deus estará com você. Você crê? Igual essas histórias que eu estou falando? É isso que eu estou convidando vocês, a crer exatamente como esses grandes homens. Você precisa ter essa convicção, vale a pena. No capítulo 3, verso 20, agora estou terminando, no capítulo 3, 24 e 25, o rei exclamou, olhem, coisa maravilhosa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro da fornalha 3 homens atados? Responderam e disseram, sim, é verdade, ó rei. Respondeu dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto era semelhante ao Filho de Deus. Sim, irmãos, aí está confirmado, a presença divina no meio da grande prova. E Deus vai estar com você, jovem. Irmão, irmã, Deus vai estar com você. Não tenha dúvida nenhuma. Deus vai libertar as amarras, Ele liberta dos vícios, se você tem algum vício. Deus liberta das amarras. Satanás quer amarrar, Satanás quer aprisionar, mas Jesus vem para libertar. Lázaro morreu, e enfaixaram ele lá, não foi isso? Enfaixaram o corpo dele, a cabeça, tudo, e colocaram no sepulcro. Jesus ressuscitou, falou, Lázaro, sai para fora, ele saiu pulando. E o que Jesus pediu para os camaradas lá? Olha, desatai-o e deixai-o ir. Isso significa que Jesus ressuscita, salva e tira as amarras, liberta, tira você do velho homem, das coisas que prendem, e manda soltar você, desatar você. Isso é a purificação, isso tem muito simbolismo isso aí, não tenho como falar tudo agora. Mas Ele liberta, Ele protege do fogo, das ardências da vida, das grandes provas, lutas. Se você perdeu um ente querido, está muito triste, Jesus é um fogo que não sai da tua cabeça, é algo que está te atrapalhando, Jesus pode tirar isso. Passeou junto com eles, estava com eles, tirou-os da fornalha. E eu quero encerrar, irmãos, com esse texto aqui de Isaías 43, 1 a 3. Não tema, pois eu o resgatarei, eu o chamarei pelo nome. Isaías 43, 1 a 3. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? Amém, irmãos? Por isso que ele estava lá na fornalha, porque Sadraque, Mesaque e Abednego eram dele. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém, queridos? Então creia nessa palavra. É Deus falando através do profeta Isaías. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Só até aí.
sou eu vou estar com você, não tenha dúvida. Sadraque, aqueles 3 jovens então tinham essa certeza, por isso que eles desafiaram o rei. Não temos medo, rei, não temos medo de você, porque o nosso Deus é esse aí de Isaías 43:1. Concluindo essa noite para a ministração final, agora eu chamo o querido tecladista, que toca tão bem, para vir aqui, pode vir agora, para encerrarmos a ministração. Aqueles 3 jovens precisaram passar por essa experiência, então não tenha medo, não tenha medo, é uma experiência maravilhosa que nós temos que passar. Fora da fornalha, eles estavam amarrados, o rei mandou amarrá-los. Fora da fornalha eles estavam amarrados, mas dentro eles estavam soltos. Tanto é que eles estavam passeando. Mas a gente não tinha amarrado eles? Tinha, mas lá dentro eles estão andando lá em círculo, eles estão soltos. Dentro das provas da vida, dos momentos mais difíceis, Deus liberta, Deus ensina, através das provas. Sim, fora eles estavam presos, dentro eles estavam soltos. Queridos irmãos, quero incentivá-los essa noite a ficarem firmes na palavra. Eu não, o congresso, né? Você entendeu essa noite por que você tem que ficar firme na palavra? Porque Satanás irá prová-los. Você tem que estar preparado, querendo ou não. Você tem que estar preparado para as provas, para as pressões. As pressões serão muitas, especialmente nesses tempos agora. No princípio das dores, nos finais dos tempos, vai ficar cada vez mais difícil. Então você tem que estar preparado. As paixões dessa vida irão querer te seduzir. E essa palavra não é só para os jovens, para todos, para você que é mulher, para você marido, para você solteiro, essa palavra é para todos. As paixões dessa vida vão querer te seduzir, são muitas. Os últimos dias serão difíceis e sem Jesus, estando junto com você, passeando no meio do fogo, sem Ele, a morte é certa. Irmãos, eles não podiam nem chegar perto. A Bíblia diz que os soldados que empurraram aqueles jovens lá para dentro, eles morreram queimados, de tão forte que era o fogo. Mas eles, que eram servos de Jesus, que eram servos de Deus, que tinham firmeza na palavra e convicção, não morreram e saíram de lá vivos. Por isso, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, esta noite, eu quero convidar você para aceitar. Eu gostaria que, em nome de Jesus, nesta noite, essa juventude, esses jovens, de uma vez, concluindo esse congresso, pudessem entender que você precisa estar firme na palavra. Vamos colocar em pé e vamos encerrar.